Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando o resultado deste domingo, mas também trazendo aqui uma análise das entrevistas coletivas do técnico Marcelo Fernandes e também do presidente Andrés Rueda no pós-jogo de Santos 2, São Bento 0, a permanência assegurada na primeira divisão, na Série A1 do Campeonato Paulista. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Garbo Moda Masculina e Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office aqui em Santos. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. No final do vídeo, recados completos dos nossos demais patrocinadores. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu passei uma noite muito ruim, dormi muito mal de sábado para domingo. Vocês sabem que eu acordo todo dia às 6 da manhã e no final de semana, quando eu posso, eu descanso. Eu estive de plantão no sábado, acordei 7h30 porque entrou um pouco mais tarde, e neste domingo que eu podia acordar 10, 11 horas da manhã, não tanto porque eu queria ver a Fórmula 1, acordei às 8h15 e dormi mal. Tive pesadelo com este maldito jogo Santos e São Bento. E por quê? Tive pesadelo, tive que tomar remédio para dor de cabeça. Porque, primeiro, segunda divisão não faz parte da história do Santos. Pelo menos não em circunstâncias normais. Apesar de muita gente no Santos fazer um esforço danado para que o Santos vá parar na segunda divisão, né? Em todas as épocas. Mas pelo que significaria em termos de visão mais ampla a queda, porque cair, um monte de time já caiu, né? São Paulo já caiu no Campeonato Paulista, né? O Corinthians e o Palmeiras já caíram no Campeonato Brasileiro, Grêmio já caiu no Campeonato Brasileiro, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, todos eles já caíram no Campeonato, Vasco, Botafogo, Fluminense, né? Cair num torneio regional, que é o mais forte, né? O Campeonato Paulista, por exemplo, é mais forte que a Série C do Campeonato Brasileiro. É um absurdo, é uma vergonha? Mas é aquela coisa, você cai, é zoado, passa vergonha, é feio, mas você volta depois. Ou você pode abrir mão desta porcaria que é o Campeonato Estadual e fazer que nem o Real Madrid faz lá com o time B, joga lá eternamente a segunda divisão, só para botar o time para jogar mesmo. Aí você só pensa no que importa, o que tem peso, né? Que é Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim, Mundial. Mas o que significaria a queda do Santos? Significaria a vitória de muitos, que semeiam o ódio e a discórdia, né? Que monitoram e patrulham quem defende com honra a camisa do Santos dentro e fora do campo, né? Inclusive nós aqui que fazemos esse trabalho de comunicação. Muita coisa que é escrita, muita coisa que é comentada, vem de forma patrocinada, né, para desestabilizar o ambiente do clube. Como foi feito, né, ao longo de todo este início de 2021, a coisa só não foi pior porque estava na boca uma conquista de Libertadores que não aconteceu. Depois daquilo, nós sentimos o drama da politicagem que patrocina, inclusive, muita coisa. A politicagem patrocina muitas falas, né, que confundem a cabeça do torcedor mais simples, do torcedor mais humilde, daquele que não tem acesso à informação, daquele que não tem discernimento, daquele que não tem estudo. Muitos mudam de opinião de acordo com os interesses, se preservados ou não. Eu aqui não me dobro a essas coisas, jamais me dobrei. E vou colocar o Santos sempre em primeiro lugar em todas as discussões. E tenho convicção do que eu falo. Tenho convicção do que eu falo e a certeza de defender o que é certo. Erros todos cometem. Todos nós somos seres humanos, todos nós erramos.
presidente erra, os treinadores erram, os jogadores erram, nós jornalistas erramos, torcedores erram, todo mundo erra. Como disse Jesus Cristo certa vez, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Tá cheio de gente atacando pedra, achando que se sentasse aqui para fazer o que eu faço, ou dentro do campo estivesse jogando, ou sentado numa posição diretiva, faria melhor. São os tais engenheiros de obra pronta. E escapar da Série A2 foi uma derrota para os abutres de plantão, aqueles que desejam o mal do Santos, por incrível que pareça. Então, esportivamente falando, o jogo, o time começou muito nervoso, teve o apoio da torcida antes do jogo, mas os meninos sentiram o peso, estavam com medo de atacar, a verdade é essa. Eu vi amigo em grupo de WhatsApp falando, pô, o Ângelo é isso, o Caio Jorge é aquilo. Vai lá no lugar deles com 18 anos, se tu fazia melhor. Vai lá fazer melhor com 18, 16 anos. Marcelo Fernandes usou um termo perfeito na coletiva, eu vou chegar na coletiva do Marcelo Fernandes, andou ele. Falou, o Ângelo é uma criança. O Ângelo é uma criança. Ele tem idade para ser meu filho. E os caras falando, esse moleque é outro que não sei o que. Não é. Marcelo Fernandes falou, é um diamante bruto que está sendo lapidado. E os ignorantes falando mal desse rapaz. Como os ignorantes falam mal do Pirani ou do Kaique. É muita ignorância. Aliás, este canal se pauta por falar para pessoas inteligentes. Santistas inteligentes que conseguem ir além do óbvio ululante, do vai no fundo e cruza para o centroavante fazer de cabeça. Quem conhece o meu trabalho já percebeu isso. Então, eu não vou fazer média com ignorante, eu não vou passar pano para ignorante, aliás, eu não faço questão de repercutir o que os ignorantes dizem. Aqueles que pensam de forma equivocada, ou pior ainda, aqueles que sabem o que falam ou o que escrevem, porque pensam em si próprios. Então os meninos estavam extremamente nervosos. Era difícil chutar no gol. Só que inteligentemente a equipe manteve a posse de bola para se defender sem ser atacado. Ter a bola para não sofrer o ataque, mesmo com um adversário fraquíssimo como era o São Bento. Mas, graças a Deus, e eu sempre acredito que o bem vence as forças do mal, o Santos fez 1-0 com o Lucas Braga, não à toa, torcedor como a gente, dentro do campo. Tem um monte de foto dele, moleque, no estádio com camisa do Santos. E não reclamem disso aqui, porque eu estou muito nervoso hoje. Estive, estou até mais tranquilo agora. E depois, o gol construído pelos dois meninos. Infelizmente o Caio Jorge, que a gente não sabe se vai ficar, mas que por incompetência de gestões passadas, não amarraram o contrato dele, e a gente talvez perca de graça um moleque super talentoso, num gol construído pelo Ângelo, aquele que é uma criança, descendo pela direita e cruzando para fazer o 2-0. O segundo tempo foi bastante tranquilo. Teve bola na trave do São Bento? Teve. Teve duas bolas que o João Paulo espalmou? Teve. Mas teve nossas chegadas também, dava para ter sido 3 ou 4, o Santos não correu risco depois disso. Então, para aqueles que queriam ver o Santos na A2, para quem fez vaquinha para o São Bento, para quem falou que o Santos ia igualar os seus rivais, aqueles que já caíram, não foi desta vez. Pode ser mais para frente, mas agora não foi. Preparem um outro tipo de piada. Quem caiu em brasileiro não fomos nós até agora. E assim esperamos que continue. Nem no Paulista, como foi o caso do São Paulo. Aliás, se alguém duvidar, procure na internet, no YouTube, tem vídeo do Tele Santana falando disso. Olha, cheguei no São Paulo no momento que o São Paulo estava na segunda divisão. Tele Santana falou isso, não fui eu que falei. Tá bom? Então, assistam lá. E aí o resultado foi construído. O Santos escapou. Até o produtor me chamou a atenção, Apesar dos pesares, o
Santos acabou 1 ponto atrás do Guarani. Aquele gol que a arbitragem, que o VAR e as suas linhas malfadadas anularam contra o Bragantino, o gol do Giamota, ali eram mais 2 pontos. E talvez a não necessidade do Santos ir para jogar contra o Palmeiras de peito aberto. Podia ter somado 1 ponto lá. O Santos podia muito bem ter se classificado só nessa reta final. Mas, infelizmente, houve também essa questão da arbitragem. O lado bom é que o time vai poder descansar. Não agora, porque terça-feira já tem o Boca. Mas depois o time vai poder descansar, se reagrupar, começar o trabalho com um novo treinador, alguns jogadores se recuperarem, o caso do Alisson e do Marinho. Enfim, se algum reforço vier, também já vou chegar nesse ponto. O time dá uma encorpada para o começo do Campeonato Brasileiro. Então, meus caros, é um dia muito triste para os abutres que circundam a Vila Belmiro. Esses se deram mal. Torcedor do Santos de verdade, aquele que ama o clube, e mesmo que pense diferente, e mesmo que tenha opiniões diferentes, esse está feliz, porque o que nós queremos é o bem do Santos acima de tudo. Dito isso, fomos à coletiva do Marcelo Fernandes, que, entre outras coisas, lembrou o fato de que tentou passar para os jogadores nesses dias a história de tirar o peso das costas deles, principalmente os mais novos, e mostra como a parte psicológica estava complicada para os meninos encararem esse jogo. Lembrou alguns fatos importantes. Ele falou assim: olha, não adianta colocar a culpa no presidente, no Ariel Holan, o problema vem lá de trás. Quem falou foi o Marcelo Fernandes, não sou eu que falei, não sou eu que estou falando, né? O problema vem lá de trás. Não adianta pôr a culpa no presidente nem no treinador que saiu. Palavras do Marcelo Fernandes, que foi questionado a respeito daquela declaração, né, de que o time estava atacando mais com ele e tal, e eu na hora até entendi, falei isso no Esporte em Destaque, que me pareceu um mecanismo de defesa na hora que o cara está acuado, ele fala: o time pelo menos comigo atacava. Enfim, ele deixou isso claro e lembrou alguns detalhes muito importantes, né? Que o trabalho para que o time finalizasse mais vezes estava sendo feito e isso naturalmente aconteceria. Palavras do Marcelo Fernandes. Ele falou também, e lembrou, porque a gente esquece, né, que o Santos iniciou o Campeonato Paulista sem os titulares, porque eles precisaram ganhar um período de folga por conta da final da Libertadores, né? Isso afeta o planejamento. Então, a coletiva do Marcelo Fernandes a gente recebeu em áudio pela assessoria, mas eu acho que daqui a pouco, talvez ainda hoje, esteja disponível na Santos TV. Assistam, né? Ela é bem esclarecedora, ela é bem interessante e fala do sentimento dele com essa questão do rebaixamento, do que poderia significar, mais ou menos batendo com aquilo que eu disse antes, né? O jogador vai embora, o cara fica na cidade. Se ele serve para continuar como membro da comissão técnica permanente, é outra história. Pelas palavras do presidente, que é o meu próximo tema aqui no canal, aparentemente o Marcelo Fernandes vai continuar. Diz que já conversou com o Márcio Araújo, que é auxiliar técnico do Fernando Diniz e é amigo dele, segundo o Marcelo Fernandes. Então espero que possa haver uma boa transição entre a comissão técnica permanente do Santos e o novo técnico e a nova comissão que estão chegando. Bom, dito isso, coletiva do Andrés Ueda. Só deixei para gravar o vídeo depois de assistir a coletiva do presidente. Ele, num depoimento que aparentemente ele estava lendo, ele falou sobre as dificuldades, lembrou tudo aquilo que a gente sempre fala aqui, de ter pego o clube com um monte de problema, lembrou que agora vai ter que pagar o Brian Ruiz também, né? Que não podia contratar por causa do transfer ban, que teve que resolver a dupla de zaga para jogar a final da Libertadores, a contratação do Luan Pérez era necessária naquele momento. Aliás, o Luan Pérez jogou muito contra o São Bento, assim, em termos de liderança, de empurrar o time para frente, né? Luan Pérez, gostei do Giamota, o Caio Jorge fez um baita jogo, né? Enfim, jogadores outros não comprometeram, mas esses em especial, ao meu ver, o Giamota, o Luan Pérez e o Caio Jorge foram os melhores. Então o presidente citou a necessidade da compra naquela oportunidade do Luan Pérez e não dá para você abrir mão de um jogador, um zagueiro técnico e líder, que é o mais importante. Comete as suas falhas, claro, comete. Como eu disse lá na frente, todo mundo erra,
né? Não dá para a torcida imaginar que vai ter, perdão, alguém perfeito, né? Deixa eu pegar minha água aqui, vai ter um jogador perfeito na zaga em qualquer posição, porque não vai ter, todo mundo erra, só um segundo. Obrigado, desculpa, que a garganta sofreu hoje. E terminou dizendo que um diretor executivo está praticamente contratado, falou que negociou com outro técnico além do Fernando Diniz e que o problema não foi financeiro, ou seja, não foi salário, talvez tenha sido projeto. E esse outro técnico a gente sabe que era o Renato Gaúcho, né? Deve ter tido problema, o cara deve ter pedido alguns jogadores que o Santos não podia trazer. E quando o presidente se referiu na coletiva a recorrer a empréstimos, eu entendi que o Santos ia contratar jogadores por empréstimo e não fazer empréstimo para trazer jogador. Foi o que eu entendi, posso estar errado. Enfim, então falou sobre a escolha do Fernando Diniz, falou sobre o diretor que está vindo e que jogadores serão contratados pontualmente. E jogadores sem muito cartaz, sem muita badalação, como foi o caso do Lucas Braga, como foi o caso do Soteldo e outros que o Santos trouxe sem muito oba-oba, muito nome e caras que deram resultado, né? E o principal, ele citou a ala de pessoas que está tentando conturbar o ambiente, né? Tentando levar vantagem. Falou o sentimento que ele tem, a coletiva também está disponível no YouTube, é só assistir, né? Destas pessoas que querem conturbar o ambiente para ver lá na frente se leva alguma vantagem. Então que o presidente Rueda tenha coragem de seguir em frente, de enfrentar essas pessoas, porque se eles não forem enfrentados, essa gente quer transformar o Santos numa Portuguesa de Desportos, né? Quer colocar o Santos na situação em que o Cruzeiro está hoje, porque eles podem aparecer um belo dia no futuro como se fossem autênticos salvadores da pátria, né? Mas eu não aceito quem faz esse tipo de política suja e rasteira para prejudicar o clube do nosso coração. Então, o Rueda está ciente que existe um gabinete do ódio santista que está trabalhando para prejudicar o clube dentro e fora do gramado. Então, se ele está ciente disso, ótimo, que ele possa combater com todas as forças, mas que ele saiba fazê-lo, né? Não pode perder jogador por inscrição e o Santos depender de parar praticamente um campeonato inteiro porque o Madison não foi inscrito. Isso não pode acontecer, né? Não pode ter a tal interlocução com os jogadores prejudicada. Tem que ter alguém lá para fazer esse papel. E o principal, tem que dar respaldo para o treinador, tem que dar ao técnico condição de trabalho, tranquilidade e quem sabe algumas peças. Aliás, só voltando na entrevista do Marcelo Fernandes, ele lembrou um negócio tão óbvio, né? Que prejudica qualquer um. Ele falou assim, nós perdemos todos os nossos 8. Ele falou isso. O Sanches, o Sandri e o Jobson. Como é que você desenvolve um trabalho se você não tem um jogador para aquele tipo de função? Nenhum. Você tem os meninos, você pode testar o Ivonei, o Jean Mota jogou ali muitas vezes, até mais atrás, quase que como um primeiro volante. Na verdade, jogou como o primeiro volante, né? A linha de 3 do Santos era o Luan Pérez aberto de um lado, o Kaique do outro, e o Jean Mota no meio deles para olhar o jogo, tentar enfiar a bola, né? Organizar o time. Ideia do Marcelo Fernandes. Então fica difícil você ter um time que tem 2 baitas centroavantes, que tem cara para jogar nas pontas suficiente, tem um menino Alanzinho que vai crescer, mas tem o Marinho, tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, né? Então hoje o Santos precisa de laterais, né? Principalmente do lado esquerdo, alguém para concorrer ali com o Felipe Jonathan, e precisa de gente no meio de campo, né? Precisa de gente no meio de campo. O Pirani, o Jean Mota pode colaborar, o Kevin Maltos que pode colaborar, tem o Alisson aí, mas você precisa ter uns 2 caras ali, mais o Sanches e um lateral esquerdo. Eu acho que essa é a prioridade do Santos, né? Para dar opção de jogo no meio. Então, isso foi lembrado também pelo Marcelo Fernandes, que o Santos perdeu
3 opções para ser o 8 do time, né? Chamado segundo homem de meio de campo. Então tudo isso explica, né? As dificuldades, elas estão claras, elas estão óbvias, elas são evidentes para qualquer um. Para bom entendedor, um pingo é letra. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para todo mundo que analisa as coisas sem ser de uma forma leviana, é fácil compreender o porquê o Santos está nessa circunstância. Mas hoje, muitos perderam. O Santos ganhou. Nós ganhamos um tempo, pelo menos, de tranquilidade, independentemente do que aconteça no jogo contra o Boca, né? A gente ganhou um tempo para respirar. Mas nós ganhamos. Muitos perderam hoje, né? Que fique registrado. Então, meus caros, é um alívio, não dá para dizer que é uma vitória de alegria, mas é uma vitória de alívio, né? E que mais à frente o Santos possa afinar o seu planejamento e possa aprender, porque os meninos, inclusive, que foram usados porque houve uma autorização, a diretoria virou para o Areolan e falou: pode testar no Campeonato Paulista, e ele o fez, né? Mas foi embora e deixou os moleques prontos. Quer dizer, prontos não, com cancha, porque o Gabriel Pirani com o Cuca nunca jogou. O Kaique com o Cuca nunca jogou. O Ângelo com o Cuca nem chute no gol deu, mas fez gol com o trabalho deste ano. O Kevin Maltos e outros tantos que tiveram pequenos momentos e que lá na frente talvez sejam úteis, né? Então é isso. E eu continuo com as minhas convicções. Eu vou sempre defender o que é certo, sempre vou defender o que é melhor para o Santos, sempre vou achar que a gente tem que jogar um estilo de futebol mais moderno, mais bonito, mais eficiente. Não me conformo com futebol reativo, não me conformo com balão para dentro da área, não me conformo com o futebol bruto, né? E não me conformo com a acomodação diante da mediocridade, de achar que a gente tem que ser campeão paulista e isso tá bom, porque a gente não ganha nada que preste desde a Libertadores de 2011. Porque quando a gente pôde ganhar uma Copa do Brasil em 2015, de maneira genial, os caras adiaram a final da Copa do Brasil. Lembram disso? O time perdeu o timing. De forma genial nós perdemos uma final de Copa do Brasil, né? E a final da Copa Libertadores que a gente perdeu porque todo mundo viu o que aconteceu, né? Uma sequência de erros, né? E de postura e de medo. Aliás, eu não sei qual foi o time que teve mais medo. Se os meninos no primeiro tempo contra o São Bento ou o Santos contra o Palmeiras na final da Libertadores. E futebol não se faz com medo, se faz com coragem. A diferença é que aquele time estava pronto. Esse era um time cheio de molecada. Mas eles pelo menos venceram o jogo, né? E se não é um título, pelo menos é um alívio. A partir desta segunda-feira, a gente segue a nossa vida com a Libertadores, daqui a pouco tem a Copa do Brasil, daqui a pouco tem o início do Campeonato Brasileiro, e eu espero que alguns se recolham às suas respectivas condições e deixem o clube em paz. Produtor, tempo. 23. Muito bem, dito isso, eu fecho este vídeo do Canal 10, agradecendo a todos pela audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Falei aqui em nome da Exatec Informática, também da Garbo Moda Masculina e de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308, com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Meus caros, é isso. Nesta segunda-feira tem o Esporte em Destaque. Estarei lá com o Tony Vasconcelos. A coletiva de apresentação do Fernando Diniz é às 11. Então a gente vai tentar subir o som do finalzinho da entrevista, ou então repassar o começo dela, e vamos fazer uma reflexão a respeito deste momento final do Campeonato Paulista, que segue lá com os seus classificados, e para mim pouco importa o que vai acontecer na sequência do Campeonato Paulista, com todo respeito
terei alguns finais de semana para descansar a cabeça, para dormir, para ver série, né? Para ver filme e ouvir música, ficar tranquilo, porque foi difícil, né? Mexeu muito com com o nosso emocional, toda essa situação esportiva dentro e os problemas fora do campo que eu já citei aqui, tá certo? Então, fecha o vídeo de hoje. Nesta segunda-feira tem Sport em Destaque, depois teremos o nosso pré-jogo para Santos e Boca e vamos seguindo ao longo da semana com os conteúdos necessários aqui para que a gente possa continuar interagindo dentro do canal 10 Produtor. Vou encerrar o vídeo, agradeço, como eu já disse, a todos pela audiência, nos encontramos nesta segunda-feira. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.